Túlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 2 de setembro de 2012, domingo. O verbete é de número 2405. Ele tem 5 páginas, 49 logias e 16 máximos. Eu chamo a atenção para a divisão do detalhinho, que tem 12 máximos. O tema, autoconsciência terapia verbetográfica. A especialidade é a autoconsciencioterapia. Agora, quem redigiu o verbete com muita classe é o nosso veterano professor André, que está ali hoje assessorado pela Pilar. Cuidado com esse povo, hein? Definição. A autoconsciencioterapia verbetográfica é a técnica avançada de tratamento, alívio ou remissão de patologias e parapatologias pessoais por meio de autopesquisa, escrita e defesa de verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, auto e hétero prescritos. A defesa exitosa do tema proporcionando euforia e mudança na estrutura holopensênica pessoal. Autocriticidade investigativa. A condição de terapeuta de si mesmo. O autodiagnóstico sincero. A auto ou heteroprescrição do tema a ser estudado. A autopesquisa profunda ao escrever o verbete. A ampliação da autocognição. O ajuste da autopercepção. O fortalecimento da vontade. A autorremissão avançada por meio do emprego do mental soma. Quer dizer que nós estamos continuando aqui com o manual da verbetografia hoje. A autovivência do estado vibracional profilático. O autodesassédio intelectual, permitindo a ampliação da autoconsciencialidade. Os autodiagnósticos parapsíquicos, as autocompensações bioenergéticas, a primenera após a defesa do verbete, o mecanismo interassistencial multidimensional paraterapêutico. Nós temos aqui ainda, na argumentologia, o parágrafo sobre a metodologia, que a escrita e defesa do verbete permite a autovivência lúcida de 4 etapas da autoconsciencioterapia, e aqui estão relacionados na ordem funcional. Na remissiologia dos 15 verbetes, nós destacamos aí ciclo autoverbetográfico, parapedagogia verbetográfica, verbete-chave, verbetógrafo conscienciológico e verbetorado conscienciológico. Frase enfática. A autoconsciencioterapia verbetográfica dinamiza a autocura dos entraves evolutivos, proporcionando o entrosamento max-proexológico e a interassistencialidade por meio da verbação. Você, quais autocuras já alcançou por meio da utilização lúcida da verbetografia? Você já escreveu verbetes autoconsciencioterápicos? Agora, a bibliografia específica tem uma fonte. Agora, a mega-análise aqui com João Paulo são 20 itens. Neosinapse, autocrítica, autodiagnóstico, autoenfrentamento, autoesclarecimento. Autodesassédio, autocura, autoconsciencialidade, autorreflexão e autocognição. Autoprescrição, autorremissão, renovação, verbação e verbetografologia, ressexologia, recinofilia, autoconsciencioterapia, autografoterapia e impactoterapia. Agora, o verbete aqui do dicionário hoje é ageneticologia. Aí é o processo da pessoa, então, examinar bem o que nós queremos falar com a genética e a paragenética dentro do processo. Agora, ao verbetógrafo. Poderia falar sobre a relação da autopesquisa verbetográfica com o desenvolvimento do parapsiquismo assistencial? Bom, a autopesquisa verbetográfica, quando você vai pesquisar sobre o tema que você escolheu para desenvolver seu verbete, você vai estudar sobre aquele tema. Então, na medida que você estuda, você vai ter contato com a equipe extrafísica que vai te auxiliar a ter os insights para as autorreciclagens e vai auxiliar nos insights para você compor o verbete.
Então você vai desenvolvendo o seu parapsiquismo, tanto para autopesquisa quanto para compor o seu verbete, né? Então é uma experiência bem clara, bem lúcida em relação a isso, porque a equipe extrafísica da verbetografia, ela se apresenta de forma bem evidente, né? Então é um método, uma forma muito boa de você desenvolver seu parapsiquismo, né? Tanto para sua autoconsciencioterapia, como também para compor o verbete e fazer o atares através da defesa do seu verbete, né? Em Elencologia, página 10, não seria válido colocar a consciex para tertuliana? Problema seu, hein? Vamos ver. Debater com a Rosa. Na página 10, poderia falar mais sobre o binômio autodesenvoltura mental somática, autocura verbetográfica. Então, você vai escrever seu verbete, vai trabalhar o verbete. Então, você vai trabalhar com o mental soma, né? Então, você tem que ter uma desenvoltura aí na área da mental somática. Então, você vai pesquisar, vai estudar, e a autocura, ela vem através do mental soma, através do entendimento, da compreensão e do autofreitamento mental somático daquele tema que você está estudando. Então, existe uma desenvoltura do mental soma, um emprego direto do seu mental soma, né? Então, a autocura vem através do emprego do mental soma. Poderia aprofundar em Fatologia, página 8, penúltima linha de baixo para cima. A impacterapia autorrealizada. E na última linha de baixo para cima, a autocura evoluída. Então, a impactoterapia, quando você escolhe o tema do verbete, você pode escolher um tema impactante para você, né? Um tema, você pega lá um trafaceu, então escolhe aquele tema e vai escrever o verbete daquilo. Aquilo ali vai ser impactante. Na medida que você vai escrevendo, se pesquisando, estudando, você está fazendo a impactoterapia, né? Você mesmo, não é ninguém que está fazendo. E no momento da apresentação, né, aí o resultado daquilo ali vai ser mais evidente, né? Então, é uma impactoterapia autorrealizada, certo? Por você mesmo. Agora, na parafatologia, página 9, terceira e quarta linhas, poderia detalhar mais sobre o mecanismo interassistencial multidimensional paraterapêutico? Então, quando você está escrevendo o verbete, você escolhe o tema, na medida que você escolhe o tema, começa a pesquisar, escrever, vai apresentar. Então, todo esse momento, ele tem um mecanismo assistencial multidimensional. Os amparadores acoplam, chegam mais junto e vai ajudando você a fazer as reciclagens necessárias, as autossuperações necessárias e as autocuras necessárias para a sua melhoria pessoal. Então, todo um mecanismo assistencial paraterapêutico aí no momento da escrita do verbete e defesa do tema. Poderia explicar na fobiologia e na síndromologia, página 10, a autocura das fobias e das síndromes em geral? Pode exemplificar alguma das síndromes tratadas nesse contexto? Então, por exemplo, se você sofre de alguma patologia, de alguma síndrome ou de alguma fobia, escolha aquela fobia, aquele tema como tema de verbete, né? Você escolhe aquela síndrome como tema daquele verbete, vai estudar, vai escrever e vai defender o verbete. Então, é uma chance de você fazer a autossuperação de qualquer fobia ou de qualquer síndrome que você sofra, né? Qualquer uma. Professor, como síntese do seu verbete, podemos dizer que a evolução consciencial se baseia na ficha evolutiva pessoal, com cunho interassistencial e manutenção do equilíbrio, o caminho do meio? Sim. O macrosoma advindo da paragenética deriva desses dois fatores? Sim, até um certo ponto, né? Agora, o que se passa? O macrosoma, ele existe a partir da paragenética. Agora, em estrangeirismologia, página 8, primeira linha, a expressão a keyword para os recins poderia ampliar? Então, keyword, a chave para a recim, né? Então, o tema do verbete vai ser uma chave para a sua recim. Você, na hora que você escolhe um tema, faz uma autoprescrição, né? Então, a autoprescrição até aí ela tem que ser pensada. Tem que ser uma autoprescrição que vai ser uma chave para a sua recim. Um tema que vai ajudar, um tema que vai contribuir,
que você pesquise e faça suas reciclagens pessoais. Né? Na Fatologia, página 8, sexta linha, poderia relatar suas principais crises de crescimento antes da apresentação desse verbete? É aquilo que eu falo. Parabéns pelo verbete. Que inspirou você a redigir esse verbete? Qual a sua experiência quanto a esse assunto? Como você se sente defendendo o verbete? São as 4, eu marquei. São. Agora, ele aqui deu uma leve de variação. Principais crises de crescimento. Esse aí eu não falo, não. Geralmente é com você. Certo. As crises de crescimento são em relação ao tema estudado. Né? Por exemplo, se você escolhe um tema, então você tem um trafar. Então, você começa a entrar em crise. Será que eu estudei o suficiente? Será que eu reciclei, né, esse tema aqui suficientemente? Será que eu investi suficientemente na minha autopesquisa? Né? Então, vem uma crise de crescimento, uma crise de reflexão. Né? E na hora que você vai apresentar, certo? Você já tem superado muito dessas crises aí. E no final da defesa é que fica bem evidente a autossuperação. Né? No verbete do DAC, página 54, em argumentação, poderia expandir o item ignoranciologia? Eu vou ler para vocês aqui o item. A transcendência da genética pela macrosomaticidade provavelmente é a razão ou causa pela qual a história humana e a própria medicina terrestre nada registraram sobre a macrosomatologia até quando publicamos nossas primeiras pesquisas sobre o assunto do século XX. Então, eu estou falando sobre a transcendência da genética na questão do macrosoma. Agora, hoje, eu me submeti como cobaia lá no laboratório da ectoplasmia. O Pedro estava lá. Pedro, fala o resultado e o que eles vão fazer com o meu exame. Eles ficaram bastante impactados, porque eles já têm uma experiência com várias pessoas. Só ontem foram dezenas. Dezenas de pessoas fora e também em outras cidades. E aí chamou a atenção duas coisas. Primeiro, o nível de saúde do professor Valdo, que eles acham que pela estrutura, que eles colocaram lá 80 anos na máquina, mas que pelos a máquina, achados... ela responde de acordo com a idade. Pelos achados, é uma saúde de 50 anos, pelo menos, 50 anos de idade. Daria uma defasagem de 30. É a máquina. E aí, com o processo parapsíquico, as curvas lá do EEG, da polissonografia que se apresentaram... Tudo é máquina, tá principalmente... Isso é da ciência convencional, a máquina que está lá. Não tem nada a ver comigo. Presta atenção. Eu estou tentando responder aqui para o nosso amigo, para mostrar para ele que o problema da genética é a ciência convencional, por isso que entende macrosoma. Eles nem me entendem. Olha aí o que aconteceu, é gente nossa. E fala tudo e agora. E aí fugiu completamente do padrão, principalmente na hora da mega euforização, os traçados ficaram totalmente alterados, como se tivesse um processo até epilético, chama atenção. É como se eu fosse mais do que epilético, tá certo? A situação lá. E aí eles vão ter que tirar esse estudo do trabalho, porque justamente vai puxar todas as médias para cima. Eu falei, o Waldo foi lá para ajudar e atrapalhou a pesquisa. Os aparelhos sempre foram assim comigo. Então, o cara virou e falou assim, não, nós vamos classificar isso o seguinte, tem os intraterrestres, tem os extraterrestres, você é extra. Então fica por isso. Mas vale a pena ver o antes e o depois lá do estudo, vale a pena, chama atenção. Agora, o caso todo é o seguinte, eles não vão deixar o negócio no meio, não é isso? Não, eles vão tirar você, porque senão a média vai lá para cima, Valdo, a média do estado vibracional e da mega euforização. Gente, mas deve ter gente entre vocês bom, aqui tem um monte de gente boa de energia. Não, e depois fui eu, covardia. Falei, como é que você foi? Mas como é que você foi? Eles não fizeram o EG, fizeram só da mão. Pensaram que eu fui bem. Agora, o que eu queria dizer... o que eu queria dizer... Esse negócio das máquinas, não, tem um problema e eu fui bem comigo, porque o Waldo falou que limpou os aparelhos. Eu falei, então beleza, agora eu vou bem. Não, porque eu falei, se tiver assédio em vocês, vai estourar tudo quanto é aparelho. Foi o que aconteceu lá em Belo Horizonte. O cara teve um prejuizão danado comigo, eu não tive nada a ver com aquilo, porque eu avisei antes. Agora, aí não, está tudo bem, vocês podem ir lá, que não tem assédio, não tem nada. Agora, eu acho que todo mundo devia passar pelo aparelho. Vale a pena. E olha a saúde também. Na mão, segurar, colocar na cabeça, tirar sapato e meia para ver o dedão lá, a situação, o pé, examinar tudo, hein?
Fez, faz uma barulheira danada. Não, eles fizeram, eu acho que são uns 15 testes. Um monte, né? é. um Fica lá monte. no dedo fazendo. É um monte de testes. Isso. Comigo demorou 1 hora. Foi mais ou menos 1 hora. 15 para as 9 você saiu de lá. Tudo você pensar. Apareceu. Agora, eu acho que seria bom, Malo, você divide lá, para ver como é que fica isso. O outro é o Roberto divide lá. Tem uns aqui, tem mais gente aqui. Você divide lá. Tá entendendo? Agora, ó, põe tudo, quebra o aparelho. Tá certo? É isso que eu informo para todo mundo. Toca com a sua cabeça. Já pensou? Mostrar a força da sua cabeça para torrar o aparelho. Agora, o que é engraçado o aparelhinho lá, o registro ficou doidinho. O negócio está lá, está tudo registrado. Pareceu que a gente está exagerando, mas é impressionante, ele viu lá. Tem que ver, a pessoa tem que participar disso. Não tem saída, é o que eu sempre falei, não adianta. Agora, gente, nós estamos aqui com um grande vereador nosso, que é o Newton Bobato, parece que ele está aqui. Olha lá, ó, o homem está aí. Vamos dar umas palmadas para ele, que ele merece. Mas olha, eu agora entrego então o André para vocês, tá? Devagar, hein? O André é gente, ele não é máquina. O André, eu vou adicionar uma quinta pergunta clássica aí. O professor Valdo falou 4 perguntas clássicas, né? Alô, tá ouvindo? Alô. Tem que trocar então. Foi? Tá ouvindo? Fatologia, página 8, última linha lá. Autossuperação dos trafares. Já que o professor Valdo falou em 4 perguntas clássicas, a quinta pergunta clássica é essa. Quais os trafares, os traços que você está percebendo, que você está trabalhando? Você fez vários verbetes aí, verbetes excelentes, com foco no medo, né? Quais os traços que você está percebendo e que você está trabalhando? O principal traço é a questão da comunicação, né? Comunicação pública, autoexposição em público, né? O processo da comunicação. Né? Então, esse é o principal traço. Então, qualquer pessoa que vai escrever um verbete vai trabalhar isso, a questão da comunicação pessoal. Tá? Comunicação escrita e a comunicação verbal. Então, o principal traço a ser trabalhado é esse aí, é o primeiro a ser trabalhado. Além do tema que a pessoa escolhe para escrever o verbete. Né? Então, todo verbete, nesse contexto aí, ele é autoconsciencioterápico. Né? Desde o momento da autoprescrição, da escrita e da defesa. Você vai trabalhar vários aspectos seus, né, até chegar à autossuperação. Obrigado. André, aqui é a Tânia, no ar. Já perguntaram o último item da pensenologia? Porque eu sou uma retardatária. Não. Primeiro... Então, o último tema da pensenologia, né? A defesa exitosa do tema, proporcionando euforia e mudança na estrutura da holopensênica pessoal. Fala como é que foi a sua experiência. Então, minha experiência foi o seguinte, né? Quando você defende um tema aqui do verbete, você tem uma defesa exitosa, você pesquisa, você debate com as pessoas, você sai cheio de energia, né? Você sai em euforia, passa uma semana, 15 dias em estado de euforia, né? Então aí você tem energia para fazer as reciclagens necessárias, para iniciar o próximo verbete, para entrar no ciclo, né, de autossuperações, né, de autocuras. Né? Então você o ciclo de renovação e de autocura. Né? Então, aqui no começo você fala defesa exitosa. Você acha que poderia existir uma defesa não exitosa? olha, assim, a pessoa que vem aqui e defende o verbete, a maioria, assim, eu não vi ninguém que não foi exitoso, né? Pelo menos eu vi todos foram exitosos, todos foram muito bem na defesa e saíram muito bem, né?
Então, Mas como tem um bom nível de êxito, né? Todo mundo que vem e defende tem êxito na realização daquilo que a pessoa está fazendo, né? Então, se a pessoa defende, ela já está sendo exitosa, né? é, assim como possibilidade. Ok, muito obrigada pela explicação. Professor Valdo, aqui. Sobre essa questão da geneticologia que o senhor fala aqui no dicionário, qual é o ponto ou uma característica que faz a pessoa que tem macrossoma perceber que tem macrossoma? Eu penso que é a hora que acontece essas coisas, igual esse exame que eu fiz. Mas no meu caso, o que eu sempre percebi foi o processo de regeneração. A regeneração tissular. Eu estou falando na sua linguagem médica, a nossa linguagem. Então, a regeneração tissular, se o macrossoma é dedicado a isso, melhora o problema de manutenção da saúde, devido ao processo de juventude de manutenção. O aparelho lá falou que eu tenho 50 anos, não é isso? É o equivalente a 50 anos, eu estou com 80. Então, veja, eu estourei o aparelho também. Aquilo lá não segue o meu padrão. Então, eu não sou do padrão. Isso mostra macrossoma, no caso. Agora, no meu caso, é regeneração. Você pensa bem, a hora que eu saio do coma, com 56 escoriações, depois de uma semana de coma, e outra coisa, tinha 14 remédios que eu tinha que tomar, devido ao processo do coma, e eu tiro os aparelhos por mim. Quando a enfermeira chega lá, eu falei, ué, cadê o paciente? Então eles foram no banheiro, eu estava lá, me acertando, me arrumando, limpando minha cara, aquele negócio todo, você está entendendo? E eu chamei os médicos e joguei 14 remédios no lixo. Falei assim, eu não vou tomar isso, daqui uma semana vocês voltam aqui. Falei assim, mas Valdo, isso é uma loucura, e a dor que você está sentindo aí? Que o nervo óptico estava solto, tudo fraturado aqui. E eles sabiam que tinha hemorragia, tinha derrame, aquele negócio todo. E o negócio ficava, o meu olho era horrível, aquilo era o pior. Ficava assim, ó. Toda hora dava um espasmo de claridade devido ao problema ocular, que o nervo estava solto. Sabe, o osso estava rachado e o nervo solto. Isso aqui, o osso do globo ocular, você entende? Então, eu virei para ele e falei assim, vem cá, eu já fiz a remissão de muitos casos desses no tapa, na base da energia. Por que eu não vou fazer comigo? Olha, a minha dedução era perfeita, eu nunca tinha passado por um acidente daquele, com tanta fratura, tanto troço. Então, eu falei assim, mas isso é uma loucura. Aí, eu falei assim, fica pelo menos com isso aqui. Me deram um Bezerol, devido à dor. Eu falei assim, isso é frase que consola. Vamos ficar, eu fico com isso. Então, dei para a moça que ficava lá para tomar conta do meu negócio, enquanto eu ia para o apartamento. Entende? Isso foi no apartamento já. E eu convidei o seguinte, daqui uma semana vocês vêm com todos a junta médica de especialistas para me examinar. Uma semana depois, chegar lá, está tudo consolidado. Tudo. Aí, então, eu comecei a fazer a fisioterapia, porque a cor pior que tinha era esse braço, porque ele tinha deslocado tudo, foi para as costas, quando eles me encontraram, acertaram mais ou menos o braço, colocaram ali. Então, esse processo aqui, ó, eu achava que nunca eu ia conseguir fazer isso. Aí veio a alemã, uma enfermeira fortuna, me examinou e falou assim, não, o senhor vai recuperar isso. É questão de um mês. Menos do que isso eu recuperei, já estava mexendo todos os movimentos. Agora, eu demorei 2 para 3 meses até melhorar o processo da cabeça, devido à tontura. É tanto que eu comecei a dirigir carro, mas não colocava ninguém dentro. Que eu não tinha confiança de ter uma pessoa e ia ficar preocupado com a pessoa dentro do carro. Então, eu comecei a dirigir sem levar ninguém, porque quase sempre tinha gente comigo, mas durante o período até que eu me senti que voltei a ser quem eu era, entende? Mas agora, veja, essa confiança de regeneração é porque eu já tinha confiança nas coisas que já tinham acontecido comigo. O caso, por exemplo, do infarto. Eles examinaram, falaram que eu ia viver 5 anos se levasse a vida daquele jeito. Poderia chegar até 10 se eu me organizasse. Então eles falaram assim, de 3 em 3 meses você tem que viajar. Porque se eu ficasse lá, o povo não deixava eu em paz. Você está entendendo como é que é? Por causa da medicina. Então, de 3 em 3 meses eu viajava com o Chico. Aquilo melhorou, mas eu não. Eu vi
que algumas semanas depois do infarto, eu já estava recuperado. Eu notei, mas teve uma coisa que eu nunca mais, não teve jeito, foi a hipertensão. Que a minha mãe, devido ao processo da genética, minha mãe era hipertensa. Todas as minhas coisas, parece que eu herdei mais diretamente dela. Então, eu fiquei com hipertensão desde 1960. Fazem 52 anos que eu tenho hipertensão e tomo remédio. Isso é genético, não tem saída. Ô, professor, outra coisa. Como a pessoa consegue direcionar, manipular, ativar o macrossoma? O macrossoma é você começar a observar essas coisas que se passam, para ver qual é o encaminhamento disso. Para mim, eu desconfio que você tem. Pelas coisas que eu te conheço desses 11 anos, você tem alguma coisa nesse sentido. Uma das coisas suas, por exemplo, sua pele. Precisa examinar a pele. Você já notou que a sua pele não é comum? Não, Lúcio, fala a verdade, você é médica, você sabe o que é isso. Mas você está falando o quê? De Não é regeneração comum. ou de aspecto? Você já examinou a pele dela? Professora, eu estou diminuindo. Não, seria bom a gente arranjar uma junta médica para fazer um exame. Eles vão ver em você, vão ver isso. Então, precisava de examinar isso, o que é. Pode ser um processo de regeneração. Meus irmãos também. Pois é, examina com seus irmãos. Você acha que todos eles são assim? Não tem nenhum emperebado? Né? Não tem nenhum? Presta atenção, examina. Tá, mas É como, por aí que você tem que examinar. como que é possível ativar? É pela vontade? É concentrar? Não, tem que examinar tudo, os Pra ver fatos, o que acontece e a reação do seu organismo. Macrossoma é reação do organismo. Examina quais são. Não é só o problema, por exemplo, de regeneração. Eu estou dando um aspecto, mas não é só isso. Tem que ver o resto. Agora, por exemplo, além do problema de regeneração, a manutenção, vamos dizer, da rigidez. É o meu caso. Como é que é? Eu tenho 80 e o aparelho marca que eu tenho 50. Você, a mesma coisa, vai examinando. Olha o seu jeitão. Está entendendo? Vocês ainda não viram essa peça, precisa de examinar, tem que chegar perto e examinar, para ver. Isso aí é uma fera. Agora, isso é macrossoma. Agora, o seu macrossoma foi bom porque melhorou a moldura. Na questão da mulher, esse é um doce de coco, né? Você não acha? Melhorar a moldura é a molduragem. Entende? Não é todo mundo assim. Eu já vi mulher com macrossoma que não melhorou a molduragem. Isso aí tem que ver. Olha o Chico Xavier. Ele tinha macrossoma, mas era suprarrenálico. Ele era um bicho. Ele era muito mais hipertricótico que eu. Quer dizer, ele era cabeludo, mas uma loucura. Você está entendendo? Hipertricótico, mas isso é suprarrenálico. Outra coisa, ele era macroesplâncnico. Ele era retaco, baixo, parecia uma barrica. Você está entendendo? Mas fortão. Agora você não tem nada a ver com isso. Já é outra situação. Então, é examinar todas essas. Tem que examinar. Primeiro, tem que fazer uma anamnese em você, perguntar que doença que você teve, aquele negócio da semiologia, fazer o exame. Faça um exame em você de semiologia. Agora, ó, criterioso, com bastante autocrítica, é capaz de te dar alguma ideia, mais do que isso. E outra coisa, depois pega na sua família e vê o resto. Vê a família toda. Quando você notar a diferença, você quer apostar comigo como é que tem diferença? Eu já vou ganhar a aposta fácil. Pode olhar que tem, não tem dúvida. Professor, poderia comentar sobre o tratado de macrossomatologia da professora Sônia Cerato? Olha, lá tem muita coisa interessante que vale a pena ver, porque ela está estudando macrossoma há muitos anos. Há os excessos do processo de forma e o modo de apresentação do problema. Mas vale a pena estudar, que tem muitos dados importantes no livro. Qual a avaliação da conscienciologia de Nelson Rodrigues e a sua visão pessimista e adúltera sobre o caráter do ser humano? Não, ele fazia aquilo tudo para fazer média, né? O Nelson Rodrigues é piradão. Muito bom, mas piradão. Esse é que é o termo. Né? A vida como ela, quer dizer, como ela. E outra coisa,
babando na gravata, né? O óbvio ululante e babando na gravata. Quer dizer, ele gostava de fazer média com as coisas, é o temperamento dele. Mas eu acho muito boboca ainda, né? Piradão, ele era pirado. Hein? É comemorando um século, o cara. Século de vida, né, que seria se ele estivesse vivo. É. Ele morreu cedo, é uma pena. Uma cabeça, um dos maiores, do ponto de vista de dramaturgia, talvez tenha sido o maior do Brasil, até hoje. É. Bem popular, bem adequado. Vou falar aquele clichê, porque antes que alguém fale, parabéns pelo verbete. Mas eu queria saber de você o seguinte, o que você acha que, como trafal, você está despertando com a defesa desse verbete? Esse é o quê? O quarto, quinto verbete que você está defendendo? Esse é o quinto verbete. Quinto que eu tô verbete. defendendo, né? O que você acha, assim, esse despertamento de trafal? O trafal, o desenvolvimento do parapsiquismo, né? Está ajudando bastante, né? Acho que esse é o principal aspecto, né? Da continuidade de algum trabalho escrito, né, de uma obra escrita, né, quer dizer, participar da obra escrita. Então, era isso aí que deixar algo já concretizado, né, que vai ser publicado, que é gravado, que é colocado no YouTube, vai ficar aí para a posteridade, né. Então, e próxima vida a gente vai ter a oportunidade de ver nós nessa vida, né. Então, é um trafal aí que está sendo preenchido, né, dessa obra que está sendo desenvolvida conjuntamente, né. Então, esse aí é o principal trafal, além do parapsiquismo, a obra que vai ficar aí para a posteridade, tanto escrita como gravada e armazenada aí no YouTube, nos computadores, né? Essa questão de deixar a própria imagem, né, gravada em cima de uma ação positiva, que você então está concentrando energia em cima disso, que a pessoa pensa que é só vir aqui às vezes defender o verbete, mas toda essa energia vai ficar concentrada junto com a sua imagem, junto com tudo que você vem fazendo. E você faz o trabalho, apresenta aqui e outras pessoas que não tiveram a oportunidade de assistir agora podem assistir depois, né? O trabalho fica sendo multiplicado, há uma multiplicação do esforço evolutivo. Então, a produtividade é muito boa, porque outras pessoas vão assistir no YouTube, né, 500, 1000, eu sei lá até quanto, daqui a alguns anos, 10 anos, sei lá quantas pessoas vão estar assistindo aí um trabalho que você desenvolveu e apresentou hoje e vai ficar aí para a posteridade as pessoas assistindo. Então, há uma multiplicação do esforço tarístico, né? Há uma multiplicação aí do esforço que você desenvolve para fazer esse esclarecimento. Né? E tem algum desses temas que você vem desenvolvendo que você está pensando em transformar em livro? Ainda estou na dúvida, estou tentando escolher ainda o tema do livro, mas vai ter um que eu vou selecionar assim para colocar como livro. Né? Isso aí eu ainda estou na dúvida da escolha do tema, mas eu estou pensando ainda. Então, uma pergunta aqui sobre o dicionário. Você já comentou que há casos em que a pessoa tem o mental soma e que não é nenhuma questão de evolução propriamente, nem nada disso. Não, é uma um coisa processo específica. egóico. É um processo Ela egóico. Você pode precisa falar daquilo. sobre isso, nesse sentido? Então, por exemplo, é o caso do Chico Xavier. Entende? O dele era mais um problema para ajustá-lo, para ele viver mais e poder fazer o trabalho dele. Ele viveu 92 anos. Outra coisa, ele não tinha confiança em nada disso, morria de medo de morrer, tinha medo até de andar de avião, viajar de avião. Entende? Tinha uma série de coisas nesse sentido. E que você comentou que a Jacqueline Kennedy, ela possivelmente fosse portadora disso. Ela não fez nenhum trabalho assistencial ao longo da vida, pelo menos não há isso, registro de nada disso. Mas ela tinha uma força presencial danada. Entende? Uma coisa conquistada Todo anteriormente. mundo fala disso. Você sabe que ela tinha aquela ali, que era a irmã dela, lá da situação. Era princesa. Pois é. Mas veja, a Jaqueline, onde chegava, roubava a cena. Sim. Entende? E ela tinha umas coisas estranhas. Por exemplo,
a divisão dos olhos dela diferente, é muito aberta. Então, muito aqui espaçado. devia ter algum processo cerebral muito sério. Interessante. Nesse caso, é o processo cerebral, do jeito que aconteceu com o Chico, suprarrenal. No caso aí, pode ter tido alguma coisa. Você está entendendo? Cerebral. Tudo indica que é isso. Eu fiquei tão impressionado que uma vez eu quis encontrar para me vê-la pessoalmente, no Central Park, que eles falaram que ela estava lá. Mas quando eu cheguei, eu já tinha ido embora. Você está entendendo? Porque eu queria ver de perto, analisar. Porque pelas coisas que eu tinha analisado, para mim, ela tinha. Entende? E ele também tinha? O John Quem? Kennedy? Ele eu não sei, que ele eu não cheguei a examinar, não. Ela que eu fui pelas coisas. Agora, ó, eu examinei e vi umas coisas dela antes dele morrer. E cheguei a essa conclusão pelas coisas que eu tinha experiência. Quando ele morreu, eu falei assim, "Ixi, ela agora vai atrair um monte de situação." Aí ela fez negócio com o Onassis, que o Onassis era amigo da irmã. Você está entendendo? Na verdade, era namorada da irmã. E ela ficou. Uma outra coisa, o negócio deu tão em cima que tudo indica que quando o Kennedy morreu, o Johnson virou namorado dela. Lyndon Baines Johnson. Que era Era o vice-presidente. o presidente que ficou depois, parece que foi namorado dela da história. Isso se falava na época lá nos States. Você está entendendo? Agora, eu tive gente que conhecia a turma de perto, você está entendendo? Família Kennedy, do processo lá, por isso que eu me inteirei de muita coisa que eu queria saber. O Charles de Gaulle, quando ele conheceu a Jaqueline, ele declarou aos jornais que ela ainda iria acabar no iate de algum milionário. Pois é, Isso e acabou isso. Mas, mundo. veja, o Onassis era um cara que tinha mais iate, que ele tinha era um monte de navio mercante, né? Aquele negócio, tudo transatlântico enorme, mas mercante. Então, acaso, ele era o maior na época, e o mais rico. Há casos, então, em que a macrosomaticidade ela acontece num determinado contexto em que não tem a ver nem com assistência, nem com a produtividade intelectual, nem nada disso. É uma coisa que parece que, assim, apenas pela força presencial da pessoa. Mas no caso da Jaqueline, por exemplo, você sabe que ela tinha os problemas psíquicos, né? Ela tinha depressão, tinha uns negócios assim esquisitos. Pois é, isso aí é para equilibrar a situação dela. Agora, que aquilo tinha muita coisa marcada, tinha, o negócio era óbvio. Agora, eu falei que ela ia criar problemas sempre, seja o que for, antes do marido morrer. E aconteceu depois o negócio com o Johnson, o negócio com o Onassis, tudo do jeito que eu tinha falado. Entende? Tinha gente que acompanhou isso, que viu o que eu tinha falado das coisas, e conferiu tudo com o passar dos anos, tudo que eu tinha falado. Agora, todos esses fatos corroboram a possibilidade dela ter tido macrosoma. O Juscelino também está dentro dessa condição? O Juscelino? O Juscelino? Juscelino eu não sei, esse aí eu não cheguei a ver com calma, teria que ter estudado mais as coisas, mas o problema político lá era muito difícil a gente estudar isso. Ele era muito envolvido, né? Os contatos que eu tive com ele era difícil. Agora, o Coni que teve muito contato com ele depois, mas eu não tive, né, essa história. Tá, tinha que ver, né? Porque isso aí, você tem que examinar, o ideal é ver a pessoa de perto. E também fazer uma semiologia do processo. É assim que a gente tem mais ideia da história. É o que eu falei para a Lúdia. Ela teria que estudar o negócio do ponto de vista semiológico, fazer anamnese. Aí pode chegar a alguma conclusão. Eu acho que o processo do macrosoma é um assunto muito complexo. Muito complexo. Não é fácil. Tem que examinar cada caso de um jeito. É muito paradoxal, às vezes, a personalidade. Não, pois é, mas por já ser de exceção, tem que estudar. Toda exceção é problemática. Ela é, entende, totalmente avessa. É como se fosse o avesso do direito, entende? Tem que estudar. Não tem jeito.
Agora, o que eu vejo é isso, ó, esse negócio meu de aparelho, isso aí que aconteceu hoje, isso é comum, minha vida inteira foi assim. Eu nunca me enquadrei muito em aparelho nenhum com as coisas todas que eles fazem. E outra coisa, quanto mais leva para a cabeça, pior fica. Sempre foi desse jeito. Eu já sabia que ia dar alguma coisa. É inevitável. Agora, nesse caso, eu não sei quanto que é que tem de macrosoma, o percentual, quanto que tem de parapsiquismo, quanto que é que tem no meu veteranismo de mexer com as energias. Pois é, isso tudo você tem que pegar na balança. Agora, no meu caso, é o que a turma fala lá, foi o que eles falaram lá em Belo Horizonte. Juntou a fome com a vontade de comer. Então, com isso, você está entendendo? Aí aumenta. Agora, o melhor da história é que eu não abuso, eu não ligo para fenômeno. Entende? Eu não ligo para o fenômeno. Então, por exemplo, esses médios de efeito físico, eu queria examinar para ver se tinha macrosoma. É difícil. É difícil ver. Por exemplo, até que ponto que o Arigó divide P, macrosoma. Eu quase assino embaixo, mas eu não tenho certeza. Não, Mirabeda eu não sei porque eu não conheci de perto. O Arigó eu vi, né? O Arigó aparecia, tudo dele. Então, um outro que podia ter macrosoma é o Pietro Baldi. Eu também andei examinando isso. Mas eu não sei. Tudo é muito difícil, né? Porque eu, quando vi esse povo assim, mais de idade, eles eram bem mais velhos do que eu, né? Então, é um problemão o cara jovem. O meu problema, eu sempre tive isso, né? Eu chegar mais cedo é um problema. Se tivesse a mesma idade, é aquele negócio da horizontalidade e da verticalidade. Nesse caso aí, é um outro modo de abordagem do processo, mas é a mesma coisa. Agora, o que eu vejo é o seguinte, a turma aí, ainda vai chegar uma turma que ainda vai fazer uma IC de macrossomatologia. Aí, eles vão estabelecer os gabaritos de pesquisa, que é o que a gente precisa. Agora, isso tem que ser médico. Tem que ser médico, sério, anatomista, fisiologista, semiologista, é médico mesmo, porque senão não vai adiantar nada. Que é para ver a biotipologia. Essa aí é a biotipologia extraterrestre, quer dizer, no caso, teratológica quase. Mas tem que entender muito de teratologia, para poder entender a parte homeostática. Macrossomaticidade tem a ver, então, com a herança extraterrestre? Alguma coisa tem, né? Alguma coisa deve ter nisso. Por exemplo, toda vez que dá uma alteração, a pessoa não é mais terrestre. Ela está mexendo com algum bicho que já veio de outro planeta. Então, tudo que mexer com a pessoa, que ela ficou ígida, homeostática, sadia, mas não é igual aos outros, o que há? É um forasteiro. Tem alguma coisa diferente nisso. Valdo. Já escapou. Então, por exemplo, a pré-maternologia, no meu caso aí, ela é normal. No meu caso. Cada macrossoma, essa coisa toda. A própria longevidade, em épocas em que a expectativa de vida era muito curta, pode servir de um elemento também para a pessoa estudar, né? Pode. Bem sério. Porque a longevidade era muito rara, era uma coisa muito difícil. Pois é, não. O problema todo é o seguinte, você não pode dizer que envelhecimento seja uma doença. Não. O problema é a fisiologia, a patologia, uma coisa natural. A fisiologia não é eterna. Agora, isso é impressionante. Por exemplo, eu preciso pensar, se a máquina me deu 50 anos, eu estou com 30 a meu favor. Presta atenção. Mas não é bem assim. Eu estou transparente, olha aqui minha mão. Aqui é que aparece a idade. É aqui e aqui. Ó, aqui é que aparece. Aqui, ó. Mas, Val, pode haver nessa questão. Mas olha, já essa aqui não é de 50. Essa aqui está muito boa, mas vai. Mas pode haver essa diferença cronológica, né? Quer dizer, o tempo cronológico, o tempo biológico, que é essa diferença aí que deu para você, em diferentes órgãos, né? Quer dizer, você está falando da pele, pode não comigo, ser... por exemplo, algumas coisas eu tenho melhorado agora, mas agora é uma melhora artificial. O negócio de eu usar os negócios anticâncer por causa do sol, protege do sol. as minhas sardas desapareceram. Eu estou um cara branco, deixei de ser ruivo.
Quer dizer, Mas, eu por melhorei. Houve alguma coisa. Agora, essa questão de... Com isso, eu não estou dizendo que ruivo é pior do que branco, não é isso. Mas, no meu caso, eu era muito pintado, gente. Eu não tenho mais pinta nenhuma no braço, ombro, mais nada. Mas tem uma série de outros indicadores também, o processo da semiologia. Por exemplo, a sua forma de andar e agilidade não é de uma pessoa de 80 anos. Isso eu sei. Não é. Mas isso é estereótipo. Memória. Isso é a agachamentologia. Mas fato técnica. Fato é. E outra coisa, a própria pele sua também, de rosto, se você, se você não tivesse isso que eu estava barba, falando com então, ela lá, olha lá. A minha colega lá, ó. Vamos ver ela daqui Minha quando ela tiver com 80 anos. Aqui. Vamos ver daqui a 80. Não. Mas agora falando bonitinho. Aqui. Minha colégua. Colégua. Quando ela tiver com 80, aí a gente vai poder... Mas, por exemplo, se você não tivesse a barba, você ainda ia parecer muito mais novo, do que parece. Eu sei. E o cabelo branco. Se eu Valdo, fosse você faz... igual os outros aí que pintam o cabelo, aí ia parecer outra coisa. Professor. Mas agora já tenho, eu tenho aí os, sim, mas... todo o galinheiro aqui, ó. Mas uma pessoa de 50 tem, né? Tem, você estaria dentro dos 50. O senhor faz agachamento todo dia? Não, eu faço quando eu preciso, né? Não é tem que ser eu não disciplinado. posso deixar ficar fora de forma, eu não fico. Não posso estar fazendo barulho. Entende? Senão acorda os vizinhos. Você sabe que essa sinfonia que eu falo é a sinfonia de estalo das articulações, principalmente. Mas não é só articulação, não. Tem muita coisa que faz barulho, você sabe disso. Se o negócio está desidratado, é muita coisa. Agora, eu sempre faço que eu ando na esteira, né, de vez em quando. Eu também não ando assim, com tanta consistência, né? Quando eu preciso, eu sei quando eu preciso. Então, eu ando, entende? Se deixasse por minha conta, eu ia fazer muito exercício. Agora, eu já falei com o César. O hotel que eles vão construir vai ter uma piscina. Eu vou ser habitué da piscina. Porque essa aí eu posso confiar. Porque piscina é um negócio que não é limpo. Então vai ser uma coisa nossa, eu vou chegar lá, se eu ver que está suja, estão perdidos. Porque senão é igual lá em Itacoatiara, sabe? Que lá tinha as casuarinas, que foi a maior burrice, né? Colocaram as árvores, casuarina em torno da piscina. Então, era folha todo dia, o ano inteiro. Falei assim, tira as árvores daqui, senão vocês vão gastar muito dinheiro de manutenção da piscina. Outra coisa, lá o processo de Itacoatiara, a sede desse clube foi feita pelo Niemeyer também, está entendendo? Mas não ia ninguém lá. Aí eu falei com o Arthur, nós vamos frequentar e vamos colocar esse clube funcionando aí, através da piscina. E foi, daí a pouco, o clube cresceu. Começaram a dar festa, o diabo. Quando o senhor Movimentei Itacoatiara. Agachamento faz quantos por dia? Quando faz? Como é que é? Quando o senhor faz agachamento, faz quantos por dia? Eu já fiz, tem a técnica. Eu conheço. Tem a técnica. São 10 vezes. 10 vezes faz. só. Agora, tem que segurar na pia se você confiar na pia, porque não pode ser uma pia à toa. Senão você cai junto com a pia e tudo. Entende? Mas tem que segurar. A pessoa não pode fazer sem segurar, não. Ela cai. Entende? Principalmente no início, não dá. Agora, ó, é uma necessidade. Você, seria bom já pensar Eu faço nisso. no banho. Você já tem um cabelinho branco? É? Passei segurar em nada. No banho. Fiz 10, fiquei com o braço doendo, a perna doendo. Agora, a técnica do agachamento, que é a de cócoras, ela mostra o resto da pessoa. Porque se a pessoa está fazendo barulho com as pernas, quer dizer que tem muito mais coisa atrapalhada nela. Isso, e outra coisa, se ela é mais moça, ela aí está perdida, porque é a pior coisa que tem. Porque, como é que faz? Uma pessoa com 50 anos já começa a ter a sinfonia de estalo aí nas pernas. Quando ela vai chegar aos 70, ela vai ficar, o que o povo gosta de falar, entrevada. Não é assim que eles falam? Ela vai ter dificuldade de andar. É aquilo que nós chamamos da pessoa trôpega. É isso. Porque o problema é não ser trôpego. Entendeu? É muita gente na minha idade, com 80 anos, que é trôpego. Esse não me aguenta. A minha atividade, meu modo, não dá. Uma associação que o senhor fez, que é esses estalos e a desidratação. É uma coisa que a maioria das pessoas comuns, assim, que não tem estudo de medicina, não sabem disso. Uma outra coisa muito séria que tem nessa questão, por isso que eu falo das pernas, eu não falo muito, mas tem muito mais coisa para falar,
Mas tem uma delas que eu não falo, nem coloquei lá na técnica. É o processo da tonteira, devido ao problema da pessoa colocar o pé no chão. E o jeito que é, a mudança do passo. Isso é importantíssimo, que é a marcha humana. Eu estudei muito esse negócio de marcha. Você está entendendo? Que é a caminhada. Por exemplo, lembra daquele negócio que a gente incentivou para fazer a caminhada? Aqui nós temos também a caminhada. Isso é importantíssimo. Por quê? Quando vai chegando pelos 60 anos, a pessoa tem uma tendência, às vezes, de fazer o desvio, a um declínio do problema da pronação. Você está entendendo? Devido à coluna e outras coisas mais. Porque a maioria, ó, se nós formos olhar aqui, 90% de todo mundo que está aqui na tertuliário tem alguma coisa na coluna. Nem que seja alguma coisinha. Quase sempre, depois dos 30, 40, começa a aparecer. Todo mundo tem alguma coisa em coluna. Então, esse processo de coluna, se chega e a pessoa não tem firmeza no modo de andar, está entendendo? Isso é difícil. Agora, vamos supor que ela esteja com a sinfonia de estalo. Piora mais, ela não vai ter, então, ela vai cair. Agora, caindo, é aquilo que eu falei. Pega aí a cabeça do fêmur, pronto. Está um problema para o resto da vida, a pessoa está com um problemão. E isso acontece com homem e mulher. Tem homem que acha que só acontece com mulher. Não é não, é com homem também. Então é muito importante essa técnica de agachar. Entende que a gente fala? Que é para melhorar os músculos terminais da perna, que são os piores, é o que piora tudo. E pega, em primeiro lugar, os joelhos. Valdo. Entende? Então é preciso examinar isso. Eu acho que todo mundo aqui, ó, que está com 45 anos, devia de olhar mais. Processo de fazer exercício. O senhor fala da dor no joelho, na panturrilha também, né? Então... Pois é. A panturrilha é porque é por causa dos gastronêmios. E outra coisa, aí, às vezes, a pessoa, na hora que for fazer, tem que chamar médico se ela estiver sentindo alguma coisa, se estiver sentindo dor, porque pode ter muitas varizes internas. Você está entendendo? Tem que examinar isso tudo, que aí já é a circulação, já piorou tudo há muito tempo. Agora, é lógico, se a pessoa faz exercício, se ela anda mais, se caminha, se tem a marcha, ela evita todos esses problemas neurológicos, musculares, quer dizer, miológicos e também circulatórios. Então, evita esse problema, está entendendo? A gente precisa insistir nisso. Como agora nós já temos muita gente aqui que é especialista, a gente de vez em quando tem que falar nisso aqui e mexer com as pessoas. Valdo, quando o estalo é desidratação, como faz para hidratar? Água ou alimentação adequada? Como é isso? Não, é primeiro fazer exercício. Exercício para valer. Depois, dar uma examinada na dieta, para ver o que é que tem. Terceiro, examinar se os intestinos estão funcionando bem. Se a pessoa tem constipação, se ela não assina o ponto todo dia no banheiro, é preciso examinar por quê. Por exemplo, se é assim, ó, 3, 4 dias ela vai, aí passa um dia. Não, isso aí é mais ou menos normal. Agora, vamos supor que ela passa 3 dias ou 2 dias sem ir, e aquilo é muito comum com ela, quase toda semana até aquilo. Aí precisa abrir o olho. Ela está com constipação. Se está com constipação, aquilo intoxica o organismo. A intoxicação aí também é devido à falta de fibras e de água, de líquidos. Outra coisa, nada de estar tomando refrigerante, nada de estar tomando nada de gás. Vai tomar é água. Aqui, ó, água, ó, igual a mim, ó. Eu tomo para dar exemplo, olha aqui. Então, é água. O processo é que a maioria do nosso corpo aí é água. Precisa a gente repor. A desidratação é falta d'água. Então, assimilação e desassimilação, o processo do catabolismo e anabolismo, se vê isso. Esse é o caminho. Agora, você já fez exercício de agachamento? Está fazendo barulho nessas pernas? Eu faço ginástica há anos, e até hoje. Faço uma ginástica na minha casa, quando eu acordo. Faço caminhadas. E, vez ou outra, mas eu você frequento... mexe com as pernas? Hein? Mexe com as pernas, a ginástica Esse agachamento é muito importante. Então, tá. A vida inteira eu fiz e faço até hoje. Todo mundo tem que virar galinha, ficar de cócoras. Porque é o jeito. Eu faço natação também e quando fui fazer agachamento, instalou tudo, entendeu? Então, é importante trabalhar com esse tipo de exercício também para verificar. No meu caso, desidratação é um dos... Você viu a desidratação? Fez barulho? Fez barulho. Né? Ah, eu vi os barulhos mesmo, deve ter sido. Não, do serenologia até aqui.
tiroteio, viu? O senhor achou que era um tiroteio, né? Eu estava fazendo isso Não, em casa. mas agora, olha, eu falo na sinfonia de estalo porque impressiona a pessoa, a hora que ela vê que está tudo estalando no corpo dela. Então a gente vê, ó, quer dizer, você não tem sinóvia, está faltando água, não tem líquido aí, como é que é? Aí o cara vira para mim e fala assim, como é que é? Como é que a gente passa óleo na junta? Óleo nas juntas? Eu falo assim, não, isso não é caminhão, não, isso é outra coisa. Professor. Não é fácil, né? Professor. O senhor poderia comentar? No DAC, no item complementação, a frase aí no final, agora sou freguês do caderno do toalete. O problema todo é o seguinte, na minha idade eu estou com 80 anos, tá certo? Agora, mais ou menos, quando a gente chega aos 70, você então começa a ver o problema da diurese, ela muda. Então, há uma tendência sua de não deixar ficar o processo vesical com excesso, que você sabe que não é bom. Eu nunca tive problema vesical, quer dizer de bexiga, gente. Nunca tive nada disso. Mas agora, quando chegou aos 70, eu vendo a coisa, eu falei assim, não, eu agora tenho que olhar mais para o meu processo de micção. Eu não preciso de ter uma desúria, de estar toda hora no banheiro, não é isso. Mas olhar mais isso, porque na minha idade isso é normal. E não é bom deixar a bexiga cheia. Todo dia você está com a bexiga cheia. Por quê? Eu, quando era mais moço, os americanos chamavam que eu era bexiga de aço. Que a gente vivia, fazia viagem para baixo para cima, todo mundo ia ao banheiro, eu não. Esse cara tem a bexiga de aço. Então, eu comecei a pensar, não, eu não posso ter bexiga de aço mais. Eu agora tenho que olhar o que é. Porque se deixar para minha conta, eu vou ficando. Você está entendendo como é que é? Mas aí não. A partir dos 70, eu vou mais vezes ao banheiro. E a coisa mais séria que tem é a noite. À noite, então, você tem que ir mais ao toalete, não tem saída. Entende? Eu, então, vejo, se eu estou sentindo que tem uma pressão vesical, eu vou ao banheiro para descarregar o negócio. Entende? É fazer xixi. Agora, outra coisa, tem muita mulher que não gosta disso. Então, ela se estrepa, porque com o passar do tempo vai dar problema, principalmente na questão uretral e outras coisas mais. O homem tem uma uretra de 16 centímetros, a mulher tem de 3. Isso aí é um ponto fraco da mulher. Entende? Então é preciso de ver por quê. Se dá qualquer probleminha, é mais fácil alcançar a bexiga, entende? Que é o processo vesical. Com isso, dá infecção por causa dos germes. Se fica muito xixi na bexiga, pode aumentar o processo de germes. Se tem alguma coisa. Por quê? Nós todos temos bactérias de tudo quanto é jeito em todo lado. Então, acaba aparecendo ali também. Você está entendendo? Por isso que tem muita mulher com processo vesical. Entende? Por exemplo, isso que a gente chama aí de uretrite. Não é todo mundo que tem. Mas até ver que tem, aquilo mostra que tem alguma coisa atrás. Aquilo não é a doença em si. É um efeito de doença. É um sinal, é um sintoma. Então, é muito importante a gente ver, depois de uma certa idade, e a pessoa não ficar com preguiça de ir ao banheiro. Atenda a sua bexiga. Tem um cara lá no Rio que eu estava falando com ele, não, o ideal é isso. Eu vou arranjar uma legenda para você colocar na sua casa. Atenda a sua bexiga. Para o cara entender, para ir ao banheiro, que eles vão deixando. Isso aí não é bom. Agora, o negócio mais sério é aos 70, entende? Eu, por exemplo, à noite, eu às vezes levanto, mas às vezes, por exemplo, eu passo 5 horas sem precisar de ir ao banheiro. Outra coisa muito séria que tem na questão de xixi, de banheiro e de diurese é o seguinte, tem muito problema psicológico. Se você ficar impressionado com o processo, você vai fazer xixi toda hora. Então, você tem que coordenar e pensar com convicção que quer que você tem, que o corpo é seu, que você tem que organizar os seus órgãos e sistemas. Senão, tudo dá para trás. Se uma pessoa, por exemplo, uma pessoa está acostumada a ir ao banheiro de 2 em 2 horas.
Se ela ficar impressionada ou conversando com você durante 4 horas, ela esquece do banheiro, ela não foi ao banheiro. Então ela vai ver, olha, eu não fui, passei 4 horas sem ir. Você está entendendo? Por quê? O aspecto psicológico. Ela não pensou no processo do banheiro e no problema do xixi, ela não vai. Então o problema da diurese é complexo. Depois da terceira idade, 65 anos, 70, precisa a pessoa abrir o olho. Eu, por exemplo, aqui, ó, você não vê que eu passo aqui essas horas aí, os negócios todos, você não vê que eu vou ao banheiro nem nada. Eu controlo a situação. Mas, por exemplo, à noite, não. Eu levanto, eu vou ao banheiro direitinho, tudo certo. Quase sempre 2 horas, 3 horas, 4 horas no máximo. Sempre foi assim. Professor, Já há muitos anos. aqui no ar, isso que o senhor está falando aconteceu com uma fisioterapeuta lá na minha cidade, quando ela morava em São Paulo. Ela estava num ritmo de trabalho muito intenso. E ela teve essa que o senhor está falando, prisão intestinal, que ela ficou dias sem ir ao banheiro e teve que ser internada para fazer o tratamento. Devido ao trabalho, ela chegou nesse ponto. Pode. Agora, ó, o que acontece num caso desse? Uma pessoa pode ter fecaloma. Eu já contei um caso aqui, eu acho que você não viu. O caso da moça. O caso é o seguinte, eu fazia muita viagem, né, entre Rio e São Paulo, aquela coisa toda, na época lá que eu morava em Uberaba. Então, eu parava no hotel Alviar. Ele era um hotel novo, grandão, da turma lá da Argentina, dessa rede Alviar que tem. Então, era novo, grandão, o povo me conhecia, porque eu conhecia os caras, já tinha tratado gente da família deles, tudo isso. Então, eu ficava sempre no hotel Alviar. Aí eu chego num final, já estava chegando o final de semana, em São Paulo, para eu poder dar um curso com umas coisas todas, mas ali no caso eu tinha que ficar no hotel, porque eu ia seguir depois para o Rio e tinha mais gente comigo. Então eu não fiquei na casa dos outros, fiquei no hotel. Agora, enquanto eu estou lá no hotel, como o povo me conhecia, eles chegaram para mim e disseram, doutor, o hotel é novo, não tem tanta gente, o senhor é o único médico que tem aqui. O senhor podia atender o negócio, que o negócio está feio. Eu falei assim, o que está feio? O problema é lá. Como é que nós vamos fazer? Porque está cheio de artistas, das dançarinas, que estão aí com o nosso amigo, que vai levar o negócio. Dá um jeito que está uma loucura, e nós não sabemos o que fazer com aquilo. Aí eu chego lá, está aquelas moças, cada uma mais bonita do que a outra, tudo era bailarina. Então vou examinar e vou ver, mas quem é que é a moça que está passando? Essa aqui. Aí eu chego, a moça está lá, entrega as baratas. Vou examinar, examino tudo, vejo aquilo tudo e começo a conversar com ela, ela custando a falar o que era, as dores que ela estava sentindo, o negócio todo. Eu viro para ela e falo assim, minha filha, você está fugida de casa? Aí ela fala para mim que eu quero te ajudar. Você está fugida de casa? O povo está sabendo que você está aqui? Como é que é isso? Aí ela vira para mim e fala assim, não, minha família não sabe que eu estou aqui. Família de gente rica, ela society lá do Rio, uma moça muito bonita, mas olha, novinha, tinha 16 anos, a bailarina. Aí eu vou examinar, ela está com fecaloma. Você sabe o que é fecaloma? Quer dizer, um tumor de cocô dentro do intestino. Você está entendendo? E eu examinei e falei assim, olha, isso aqui é um perigo, você vai ter que fazer clistério e outras coisas mais, você não precisa fazer até uma, vai depender do tamanho, tem que examinar isso aí, examinar primeiro pela radiografia, uma opção de coisa. Você tem que ser levado para o hospital imediatamente. Aí ela falou assim, não, mas eu não posso ir a minha família. Eu falei assim, ó, é o melhor. Aí eu cheguei para o Medina, que é o cara que estava fazendo lá Medina, que eu conhecia ele tudo antes, sabe? Por isso que ele foi lá, quando ele me viu, gostou muito da história. Então eu falei assim, ó, Medina, cuidado, porque essa moça pode ter um treco aí maior, ela pode até morrer disso. Fecaloma não se brinca. Você sabe, cada intoxicação, o negócio é violento. Agora, o que fizeram? Pegaram a moça, levaram para o Rio, internaram diretamente, especial a viagem, o negócio todo, e ela se salvou da história toda lá. Agora veja, bailarina não ia ao banheiro. É daquelas que vão na hora que faz a descarga, fez xixi, ela nem olha para trás, já põe a mão assim, faz assim para dar descarga, para não ver. Sabe como é que é? Essa era isso. Moça, 16 anos, bobinha, não está sabendo de nada, muito bonita, um corpão de, sabe, sexy, boazudinha, lá, bailarina. Então, foi um custo. Agora, o Medina se salvou dessa, ele ficou feliz.
E aí eu virei para outro e falei assim, ó, vocês deixam de histeria que vocês não têm nada. Quem tem é essa moça. Aí contei para eles o que era. As moças falaram assim, mas o que é isso? O que você está falando? A hora que eu comecei a falar, isso chama fecaloma. Tenha cuidado com isso, é um perigo. O que é que está acontecendo com essa moça? Vocês aí, vão ao banheiro. Aquele monte de moça, tudo com roupa de bailarina lá, sabe? A turma dele, isso no Hotel Alviar. Agora, no fim o negócio virou uma piada, mas foi um perigo. Eu falei assim, ó, isso aí é muito perigoso. Agora, a moça foi para o Rio, depois me deram notícia dela lá com a turma do Medina, e não precisou de fazer cirurgia nem nada. Fizeram muito clister, começaram a atender as coisas dela, ela começou a ficar intoxicada. Agora, o melhor da história, o que impressionou mais a moça, não foi nada disso que eu falei, foi eu virar para ela e falar assim, vem cá, você dentro de você continuar desse jeito, dentro de 3 meses você está toda pintadinha e encardida. É isso que você quer? Uma pele dessa que você tem, você vai ficar encardida. Sabe o que é encardida? Aí eu perguntei para as moças, você sabe quem é encardida? Fala para ela. Eu disse, não, você vai ficar toda pintada, tudo manchada, vai ficar uma droga. Aí nem o Medina não vai querer você aqui na trupe. Isso é que impressionou mais a ela. Vocês sabem que fica, né? Quando a intoxicação do intestino, você já deve ter estudado isso lá. O processo começa a piorar, você vê logo na pele. No meu consultório, às vezes, chegava uma mulher e falava assim, vem cá, você não cuida bem dos seus intestinos. Você não vai todo dia no troninho. Olha bem. Assim, mas por que o senhor sabe? Por causa da sua pele. Aí eu começava a explicar, aí a pessoa levava a coisa a sério. Cada intoxicação acaba aparecendo, cada energia, é o cloposterol, o clopostanol do processo intestinal, aquilo acaba saindo, vem pela circulação, acaba aparecendo na pele e mancha. E isso está acontecendo muito também com essa moçada que está jogando videogame. Eles ficam no videogame, perde a noção fisiológica, perde a noção da comida, perde a noção da fome, perde a noção de tudo. Eu já falei com eles que eles tinham que arranjar a cadeira dos jogadores da Alemanha, que colocam a cadeira debaixo, vai tomando sopa e engorda, mas a cadeira é furada. Está entendendo? O negócio era esse. É igual a cadeira do Papa, vocês sabem que ela é furada, para poder fazer a análise do cara. Quais os documentos? Para saber se ele tem documentos. Então eles começaram a fazer isso desde a Papisa Joana. É a vida. Agora, a autoemoterapia, a técnica que estimula o aumento do percentual de macrófagos, seria capaz de curar HIV ou seria efeito placebo? Não, é efeito placebo. Eu não admito isso não. Até me provar, tem que me provar por A mais B, eu acho bobagem. Professor, no Tratado de Projeciologia, o senhor fala sobre macrosoma de bases mentais somáticas. Pode esclarecer sobre isso a partir da geneticologia? As bases mentais somáticas é quando a pessoa arranja um macrosoma para ela poder fazer uma assistência do ponto de vista intelectual. Então, aquilo melhora, às vezes, o processo da memória, os atributos mentais somáticos dela. E isso, então, é que nós chamamos, que é um macrosoma mais evoluído. Isso ajuda. Agora, professor, toda consciência ou consréu, ao ressomar, pode escolher sua genética de uma forma geral, independente do macrosoma? Não, não existe isso não. Poderia expandir na somatologia, o corpo humano manda no discernimento? Sim. Tem gente, por exemplo, aí, ó, o caso da moça lá, que ela não tinha discernimento nenhum. Então, acabou arranjando um problema sério no próprio intestino com 16 anos de idade, quer dizer, uma época que não era para ter isso. Então, veja, se a pessoa não tem discernimento, o corpo humano manda nela, vira um bicho. Agora, esse negócio de consim, consréu, ao ressomar, escolher a genética, não tem isso não. Isso aí é exceção. Quando é assim, é porque o povo tem mais afinidade e está fazendo alguma assistência. Agora, para você, Alberto Bertoldo, em metodologia, página 11, item 2, pode aprofundar o autodiagnóstico? O item 2, autodiagnóstico. O ajuste da autopercepção e ampliação da autoconsciencialidade. Então, quando você escolhe o seu tema, anteriormente, e começa a pesquisar sobre ele, você começa a fazer
autoajuste da sua percepção. Você fica conhecendo mais, aprofundando mais sobre aquele tema e vai fazendo ajuste da autopercepção. Às vezes você se vê de uma forma que é distorcida. Então, o estudo e o aprofundamento do tema, você vai se colocando e se comparando com aquilo que você está estudando, vai ajustando sua autopercepção em relação àquele tema que você está estudando. Isso vai ampliar a sua autoconsciencialidade, ou seja, o conhecimento que você tem sobre você mesmo, né? Como você se vê como consciência. O conhecimento que você tem da sua existência, de suas outras vidas, da sua vida atual, vai aumentando o seu autoconhecimento consciencial, né? Sua cosmovisão. Então, só falando mais um pouco nos outros temas, né? Tem a autoinvestigação, que a autoinvestigação, você, através de uma autoinvestigação, você pode escolher um tema mais adequado para defender aqui no verbete, né? Você já tem sua autopesquisa, dentro da sua autopesquisa você pode escolher vários temas para escrever o verbete. Eu, pelo menos, nos meus verbetes que eu tenho escrito, tenho baseado nas minhas autopesquisas, né? Então, aí, escolhendo o tema, você vai pesquisar sobre aquele tema e escrever o verbete, certo? Depois vem o autodiagnóstico, né, que vem o ajuste da autopercepção e a ampliação da autoconsciencialidade que a gente comentou. O terceiro momento é o autoenfrentamento, é a defesa do verbete na posição do consciente cobaia. Então, quando você vem aqui para frente, você torna-se uma consciente cobaia, né? Automaticamente você vai estar mostrando sua intraconsciencialidade, o seu laboratório consciencial para as outras pessoas. Então, você se torna uma consciente cobaia e a autossuperação vem através da recim, né, e a primené após a apresentação. Então, você apresenta e tem ganho de energia para fazer Nós vamos ver pessoais. agora o depoimento. Faz favor. Eu gostaria, está fugindo um pouquinho do assunto, eu queria fazer a pergunta antes, como não tinha microfone. É na questão que o senhor estava colocando sobre o ressecamento intestinal. Eu estudei assim um bom tempo a medicina alternativa e no conhecimento que eu consegui adquirir com isso, eu descobri que o ressecamento intestinal ele provoca mais de 21 tipos de problemas no nosso organismo. Inclusive a própria falta de memória, a falta de visão. Uma série de coisas. Uma série de problemas. Eu queria que o senhor dissesse o seguinte: esse problema pode ser tratado sim com a medicina alternativa? Pode, mas agora o problema todo é o seguinte: é exercício, líquidos e fibras. O mais é conversa fiada. Agora, ó, existe uma saída muito fácil. É a pessoa pegar a abóbora, essa chamada moranga, que seja um pouco madura, e ela coloca só a polpa da moranga no liquidificador, até aquilo virar líquido. E ela toma um copo d'água em jejum. Se ela fizer só isso, em questão de 1, 2 semanas, ela entra com tudo funcionando normalmente. Agora, tem que ser um copo, no mínimo, desse tamanho aqui, ó. E outra coisa, não pode pôr açúcar nem nada, e tem que ser em jejum. Só a moranga já melhora. Isso eu já usava no interior do Brasil, sem precisar dar remédio para os outros. Porque no interior é assim, ó, de gente que tem constipação intestinal. Agora, melhora todo mundo. Agora, tem outra coisa. Tem gente que fica viciado com o processo da moranga, porque é gostoso demais, mesmo sem açúcar. E não pode ficar viciado, é tomar só um copo por dia. Não tomar mais. Porque senão, em vez de constipação, vai dar piriri na pessoa. Professor Valdon, a moranga é crua ou cozida? Crua, totalmente crua. Agora, gente, experimenta para você ver como é que é gostoso. Aqui tem muita moranga boa. Moranga que eu estou falando é aquela desse tamanho, é a rodeira de carro que eles chamam, entende? Roda de carro. Aquilo é o máximo. Ela parece uma roda de carro de boi, entende? É grandona. André aqui. Sim. Olha, na página, eu acho, 13, vamos ver, 11. 11. Não, 12, desculpa. 12. Espera um pouco. Novo sistema aqui. Tem na paradoxologia. Acho
página 10 na fêmea. O paradoxo de subjetividade tornada objetiva. Pode falar sobre isso? Sim. Então, quando você está escrevendo o verbete, você está falando ali, colocando no verbete sua subjetividade, né? Então, a conclusão do verbete, né, ela se torna, o verbete é objetivo, você colocou sua subjetividade aqui, né? Então, sua subjetividade se tornou objetiva para dar acesso a outras pessoas, né? Para as outras pessoas terem acesso à sua subjetividade, né? Então, sua intraconsciencialidade se tornou objetiva, né? Então, continuando aqui com a argumentologia, a exemplologia, né? Então, por exemplo, tem a autoconsciencioterapia verbetográfica pontual, que é a apresentação do primeiro verbete, né, daquele verbete que é pontual, e ela pode ser contínua, que é a apresentação de inúmeros verbetes. Então, essa autoconsciencioterapia, ela é contínua, né? Você apresenta o primeiro, depois você já apresenta o segundo tema, vai apresentando e vai fazendo uma autocura contínua das suas dificuldades através da escrita e defesa dos temas, né? Então, é um processo aí contínuo, sem limites, né? André, aqui no ar, eu cheguei um pouco atrasado, não sei se você chegou a falar, mas como que foi para você, hoje acho que é o teu terceiro ou quarto verbete que você está apresentando, né? Quinto. Como que você sente a diferença do primeiro para hoje? Assim, o que você pode relatar para a gente que mudou? Ele mudou a abordagem. Melhorou, muito bem. O primeiro é marcante, né? Ele é bem mais marcante, ele demarca o limite, você entra para o clube dos verbetógrafos, né? E da autoria da Conscienciologia, né? Então, o primeiro ele é mais marcante. Os próximos, você já com mais experiência, você vai ficando mais tranquilo, né? Vai abordando o tema com mais calma, mais tranquilidade, né? Sem se acomodar, né? Então, você já vai sendo mais experiente nas apresentações, né? Nas colocações. Mas o primeiro realmente é o mais marcante de todos, né? E em termos de redação do verbete, André? A redação vai ficando mais fácil, né? Você vai entrando mais na formatação aqui no conforto da verbetografia e vai ficando bem mais fácil você escrever os verbetes, né? Então, o primeiro foi o que demorou mais, né? Os próximos vão sendo mais rápidos, né? Então, também depende do tema que você escolhe, que você vai escrever, né? Quanto que você tem que pesquisar, ler, né? Se é um tema que você tem mais domínio, você desenvolve com mais facilidade. Se é um tema que você não tem tanto domínio, você tem que pesquisar mais, tem que aprofundar mais e leva um pouco mais de tempo. Mas em torno do conforto, com o tempo você vai tendo mais facilidade de escrever o verbete, de ir colocando na forma da enciclopédia, né? E vai ficando cada vez mais fácil, né? Você vai desenvolvendo mais rápido o desenvolvimento dos seus verbetes. E como que você faz assim para definir os seus temas, André? Os temas, eles passam da minha autopesquisa, né? Então, eu vejo que é prioritário para me estudar, né? Para me reciclar, e o quanto eu posso fazer de assistência com aqueles temas ali que eu estou escolhendo, né? Quanto da minha experiência eu posso passar, né? Então, eu escolho meus temas assim. E através dos insights, né? Vem muitos insights. Quando eu estou escrevendo um verbete, já vem um insight para temas para outros verbetes, né? Era isso que eu ia perguntar, se o fato de você estar escrevendo verbetes, isso já vai gerando ideias para os próximos também. Isso, já vem dos temas para os próximos verbetes. Então, faz um encadeamento de temas, né, que ficam bem interligados, né? Você chega a fazer uma lista, assim, dos próximos verbetes que você vai escrever? Tem alguma lista, tem lista dos verbetes que eu vou escrever, né? Tem quantos, mais ou menos, por curiosidade? Tem mais uns 5 ou 6. Te apertando, né, André? Te apertando. Tem uns 5 temas, 5 ou 6 temas, né? Na lista. André, na efeitologia, página 9, o último efeito. Gostaria que você comentara qual sua vivência a respeito disso. O efeito da autoconsciencioterapia verbetográfica na autocura.
Né? Que coisas mais foram promotores de mudanças em você? Por exemplo, a autopesquisa e o fato de você estar interagindo com as pessoas aqui, né, tá debatendo com as pessoas o tema que você pesquisou. Alguns temas às vezes você tem dificuldade, às vezes você tem mais facilidade. Então isso vai ajudar na sua reciclagem, na autocura pessoal, né? Então a escolha do tema, a pesquisa, o debate, a defesa, né, e a primené, depois após a defesa do tema, isso aí vai ajudar na autocura, na reciclagem daquele traço que você está trabalhando, né? E isso é bem forte, né? É evidente. Quem vem aqui e apresenta o verbete, várias pessoas comentaram, não sai a mesma pessoa, né? Você recicla, você muda a sua forma de pensar, a sua forma de agir, né? O mais marcante foi os 2 primeiros, na verdade. E o terceiro também. Os três primeiros verbetes que eu apresentei, eu acho que foram os mais marcantes. 3 primeiros verbetes? 3 primeiros verbetes. Como compreender várias pessoas que vêm em uma família com câncer? Pelo Max Mecanismo, não há uma interferência nessa predisposição ao câncer? Não, o problema aí é predisposição genética da família. O câncer tem uma predisposição terrivelmente genética, na maioria dos casos, não é isso? Pois é. Então, isso aí é processo genético, tem que examinar com calma. Uma outra coisa que eu queria falar para vocês, aquilo que eu falei do Medina, eu não sei se alguém aí chegou a ver, havia um show que ele mostrou no Brasil inteiro, chamado Esquindô. Esquindô! Vocês já viram falar nisso aí? Esquindô? Esse era as bailarinas do Esquindô. Era das mais bonitas que ele apresentou no Brasil. Entende? Esquindô. Medina. O Medina é o pai desse Medina que tem lá aquele show. Não é o jovem, não. Eu era amigo do velho. Rock in Rio. Por exemplo, o filho dele é que faz o Rock in Rio. Mas estou falando é o outro, é antes dele. E o Esquindô foi um dos maiores sucessos de noite no Brasil de todos os tempos, foi o Esquindô. Agora, realmente, as bailarinas dele eram lindérrimas, das mais bonitas que já foram apresentadas no Brasil. Quando eu cheguei lá, eu falei com ele, a sua turma, Medina, parece com as 40 Rockettes de New York, que elas são todas escolhidas. Eu já conhecia as Rockettes de New York, né? Lá do teatro que tem em Manhattan. Mas, fora de série, as moças brasileiras lá dele, na Broadway. André, na folha 9, terceira linha, o aumento da autoimunidade consciencial. Eu acho que tem a ver um pouco com o que você respondeu há pouco, mas você pode aprofundar mais um pouco? O aumento da autoimunidade consciencial. Isso. Então, na medida que você vai aprofundando na autopesquisa, debatendo com as pessoas, né, trabalhando aquilo que você necessita, então você vai melhorando sua PCNidade, né? Vai tendo uma retilidade PC. Né? Você entra no holopecene sadio, né, que é o holopecene da Conscienciologia, tendo maior contato com os amparadores, né? Desenvolve mais o parapsiquismo, e aí você vai aumentando sua imunidade consciencial, né? Pela homeostase pensênica da consciência, né? Então, a retilidade e homeostase pensênica, a forma de pensar, a pensenização mais homeostática, mais saudável, né? Então, isso aumenta a imunidade consciencial de todo. André, 2 questões. Uma em principiologia, é o último princípio, o princípio pesquisístico de quem procura acha. Houve alguma coisa que, assim, tu escolheu um tema determinado e tu achou, bom, tá, esse tema é por um trafor, por exemplo, que tem a ver com a pergunta que eu vou fazer depois. Só que daí lá pelas tantas, tu viu, ops, tem problema aqui. Quem procura acha, né? A gente está aberto, acaba achando certas coisas. Houve alguma surpresa para ti nesse sentido? Não, assim, surpresa não, mas, por exemplo, a questão de você, quando você pesquisa, você aprofunda, você reflete mais, né? Então, você vai achando aquilo necessário para você fazer sua reciclagem, né? Você aprofunda um tema, a reflexão, o aumento da autoconsciencialidade, né? O aumento do conhecimento de você mesmo, sobre você mesmo. Então, quanto mais se aprofunda, mais você vai se conhecendo mais, né? Descobrindo nuances, aspectos que você vai
reciclando. Né? Não no sentido de surpresa, mas de nuances diferentes, Isso, daquele traço, no caso. Isso Entendi. mesmo. E a outra questão é na página 10, em enumerologia. Tu colocaste ali autocognição trafarista, traforista e trafalina. Isso. Você pode falar um pouquinho para a gente do porquê você colocou essa... Então, autocognição. Autocognição é aquilo que você conhece de você mesmo, né? O conhecimento que você tem de você mesmo. Então, aumenta a sua autocognição sobre seus trafares, né? Você vai sabendo mais sobre seus trafares, o que é que você tem que trafar. Vai aumentando o seu conhecimento sobre seus trafores, né? Você conhece mais, fica sabendo mais dos seus trafores e também dos trafares, né? Você vai sabendo o que é que falta mais desenvolver. Então, aumenta a sua autocognição em relação a isso aí, essas características pessoais. Né? André? Que eu achei que tinha a ver com aquela outra, com a questão do sinergismo ali, do princípio, né? De que tu vai aumentando e ampliando a visão de ti mesmo, quem procura acha. Vai ampliando a acha. autoconsciencialidade, né? Você vai aumentando o leque, né? A sua cosmovisão sobre você mesmo. Obrigada. André, aqui no ar, quando o Felipe fez a pergunta para você como é que você escolhe o tema, o que você acha da situação de que o tema acaba nos escolhendo? Que, por exemplo, eu estou trabalhando um tema aí, eu não escolhi esse tema, ele veio para mim na TENEPS. Então, a impressão que eu tenho é que, dependendo do momento que a pessoa está passando, a situação, a experiência de vida dela e tal, acaba o tema vindo para ela, vindo de encontro. Se a gente for procurar, vai ter muita coisa para escrever. Então, nós temos aqui, ó, na definição, né? O tema pode ser auto ou heteroprescrito, né? No caso aí foi um tema heteroprescrito, né? Para você, né? Então, você avalia e vê se realmente... Eu digo assim, esses que você escreveu, eles de alguma forma vieram para você, em algum momento, você surgiu assim, tipo amparador, você estava no Locico, algum lugar, aquilo veio na sua direção? Sim, teve, o primeiro foi assim, eu tinha escolhido 3 temas, pensei em escrever sobre um, aí coloquei lá, escrevi, e coloquei mais outro, aí o próximo eu não sabia, então aí veio assim, no insight, eu coloquei lá, superação prioritária, aí eu coloquei esse terceiro. Então, esse terceiro aí eu mandei os 3, o terceiro que foi escolhido, né? Então, foi o terceiro que foi heteroprescrito isso aí. Porque eu já percebi que o professor Valdo, às vezes, ele vem e fala assim, olha, esses dias o transmentor me falou um negócio, aconteceu aquilo, né? Então, eu vou escrever sobre esse determinado assunto que, no momento, aquilo ali tem importância, tem relevância. E, às vezes, se a gente ficar procurando algo para escrever, a pessoa, às vezes, está com o tema do lado dela e ela não está vendo. Aquela história está na ponta do nariz, né, professor? Está ali nele e ele... Isso. Então, o primeiro tema foi heteroprescrito, né? Eu estava pensando em escrever sobre outro, mas só que o último tema que eu coloquei na lista foi o que foi escolhido, né? E foi justamente que foi mais um insight que veio pelo parapsiquismo, né? Agora, o segundo tema, a reciclagem de temperamento, foi uma conclusão que eu cheguei aqui, né? Que era algo necessário, assim, importante a ser escrito, né? Foi eu que escolhi para escrever. O terceiro também. Foi o tema sobre medo. Né? Foi aí, já entrou na autoconsciência terapia mesmo, escolhendo como trafar. Né? Eu acho que você tem que fazer muito verbete, mas por uma observação à toa. É o tamanho do bolso da sua camisa. Quase cabe um livro dentro do bolso, olha o tamanho. Então, você pode fazer muito verbete. Mas isso aí, livro de bolso cabe ali dentro daquele bolso, olha lá, olha o tamanho do bolso. Eu estava olhando para mim, eu até tampei aqui, então, me achando insignificante, entende? Olha lá, gente, olha lá, ó. É uma coisa, né? Então, como é que faz? Você precisa escrever mesmo, muito escrever. E outra coisa, em cima do cuore sinistro. André, você trabalha aqui no tertuliário, isso deve favorecer muito, né, você fazer verbete. Como é que você faz a técnica? Você vai fazendo vários ao mesmo tempo ou você pega um só e vai encaixando Geralmente eu trabalho com 2, né? Faço um, escrevo um, quando eu termino, mando para a revisão, eu já pego o tema e vou escrevendo, né? Trabalho com 2 temas.
Porque a ideia eu tenho bastante. A ideia todo mundo tem, né? O negócio é parir. Mas eu acho que trabalhar aqui ou não faz muita diferença, não. Acho Não ajuda, que... não? Ficar no Holopensene? Sim, ajuda, né? Mas não é... Mas ele está aí na bolha, né, gente? A Conscienciologia está todo mundo em contato aí, né? Com a Conscienciologia toda hora. Eu acho que você não dispersa como eu, né? Você está aqui, você não dispersa. Mas eu... Interno. Hein, Cláudio? Não faz muita diferença, não. Que você... todo mundo tem contato com a Conscienciologia aí, todo momento, né? Cláudio, o André botou deixa eu ver, na 5ª linha da fratologia dele, na página 8, o loco de controle interno aí, ó. Eu acho que é isso que eu acho que favorece. Aí você tem a priorização. Não sei, o André que pode falar mais. Mas o importante é você não dar essa desculpa, né? Para não fazer os seus verbetes, né? Você não vem com essa, não, né? André, na página 8, na penúltima linha da fatologia, o exemplarismo interassistencial compartilhado. Página 8, pode repetir, por favor? Então, exemplarismo interassistencial compartilhado. Então, na hora de você apresentar o verbete, aí tem a questão do exemplarismo, né? Você escreve, você debate, você pesquisou, você reciclou e vai se colocar como exemplo, vai distribuir aí as suas ideias, as suas experiências em relação àquele tema. Principalmente na hora da apresentação, né? Na defesa do tema. Então, é o exemplarismo interassistencial compartilhado. Então, você está assistindo às outras pessoas através da sua experiência, através do seu exemplo pessoal. Professor Valdo. O senhor estava comentando a respeito do caso do Medina, né, que o senhor conheceu, que trabalhava com shows. A minha dúvida é a seguinte, essas pessoas que trabalham com shows, que se envolvem com noite, com festas, elas têm a tendência a ser mais assediadas do que pessoas que não trabalham com isso, professor? Nem tanto, que às vezes elas são bem assistidas para poder dar certa alegria para o povo. O Medina não era assim, não. Ele era bem assistido, entende? Outra coisa, o ambiente dessas bailarinas também não era negativo, não. Entende? Não era um caso assim, tipo prostituição, não. Por isso que essa moça participava lá, era a moça de família do High Society do Rio, 16 anos. Agora, ao que tudo indica, o Medina não sabia bem da procedência, da origem da moça, não, senão ele não teria admitido, né? Ele não teria admitido. A hora que ele ficou sabendo, eu falei assim, abre o olho, olha aí o povo que está aparecendo. Quer dizer, só ir pela plástica da moça não dá, tem que ver as origens, de onde ela veio, o que houve com ela. Senão, aquilo também foi uma lição para ele. Eu lembro que ele ficou chocado a hora que eu falei com ele. Falei assim, olha, Medina, a moça é do High Society. Porque eu peguei a moça, levei só as duas, que era mais amiga dela, para um dos apartamentos lá, para fazer exame dela. Ele não ficou sabendo depois que eu falei, passei isso, amor. E ela tem que ir embora já, agora, vai embora. Ou vai para o hospital aqui em São Paulo, ou vai para o Rio. Arranja um jeito dela ir. Porque no Rio seria melhor por causa da família, porque a família tinha que saber dela, não tinha outra saída. Entende? Não tinha outro modo, ali não tinha outra saída. Agora, quem é que estava esperando isso? Ninguém. Aconteceu por causa do processo. Agora, é o negócio da moça, da mulher, é muita mulher que eu encontrei assim. No interior já tinha gente desse jeito, lá em Uberaba, por exemplo. Entende? É a moça que não vai no troninho, ela não liga para o negócio, vai deixando passar, vai deixando passar. Você sabe, se segura lá pelas tantas, aquilo fica toda a fisiologia alterada, o metabolismo fica diferente. Agora, não tomava muita água nem nada, porque bailarina não pode estar engordando, não pode aumentar as curvas, não sei o que é. É um problemão. Agora, vocês há de ver, o Medina me pediu para dar uma aula para as moças. Aí reunimos tudo no salão, eu fui falar para as moças todas no esquindô. Todo mundo lá, vem aqui, porque eu estava ensaiando o hotel, com aquele negócio todo, tudo arrumadinho.
Hein? Não, era o caso todo é o seguinte, Esquindô era dele, feito pelo Medina, foi um sucesso no Brasil inteiro. Tinha nada a ver com o Sargentelli, entende? Foi antes do Sargentelli. Sargentelli, gente, Sargentelli era só mulata. É, só mulata. Ele não, ele tinha bailarina de cair o queixo, de fechar o comércio. Eram moças lindérrimas, do Esquindô. Pois eu comparei, Malu, eu comparei com as louras das 40 Roquettes, lá de Manhattan, da Broadway. Eu conheci as donas. Agora, lá eu falei, gente, a primeira vez que eu vejo bailarina que parece com as Roquettes. Roquettes, são 40, todas parecidas, uma igual com a outra, que levanta as pernas, aquele negócio todo. As donas dele eram mais ou menos isso. Agora, a dele também eram algumas dezenas de moças. E cada uma espetacular em matéria de forma. Estética fantástica. Essa moça, por exemplo, era linda. Eu não quero falar o nome dela aqui, porque ela deve estar viva, porque ela é mocinha, 16 anos, deve estar viva até hoje. Hoje já deve estar assim, na menopausa. Na menopausa, pelo menos. Hein? Foi mais ou menos na década de 70, foi por aí. Foi. 62, né? Esquindô, né? Olha lá, é 62. Sabe por quê? Aquilo foi na época que eu estava mexendo ainda no Espiritismo, eu saí em 66, foi antes. Foi 62. Esquindô. Outra coisa, ele repetiu isso durante alguns anos. Aí está falando? Agora está falando o total de bailarina? Olha isso daí. Esquindô, todo mundo falava nisso, você sabe disso. Foi um sucesso esse negócio, viu? O Medina cresceu o nome do pai através do Esquindô. Uma outra coisa, o filho pegou o prestígio do pai, foi no vácuo. Walter, Nessa ocasião, o filho dele nem andava com ele. Lá em São Paulo, o filho dele não estava lá não, no dia que eu atendi o povo. Aqui fala o seguinte, a programação do Teatro Record foi enveredando por outro caminho, concentrando-se em temporadas mais longas de espetáculos brasileiros dentro do conceito do teatro de revista. Esquindô, montado originalmente por Abraão Medina, no Rio de Janeiro, Oba, de Carlos Machado, e Tio Samba, com a mesma equipe do Esquindôs, a coreógrafa Sônia Shaw, seu marido, o arranjador... Carlos Machado também eu conheci. Bill Hitchcock, e o produtor e autor dos textos, Aloysio de Oliveira. Foram algumas das produções do primeiro semestre de 1962, inadequadas para a programação do Canal 7. Agora, aí não está falando, mas ele deu show em São Paulo, pois foi o que eu atingi, foi justamente São Paulo. E eles ficaram lá, era no Hotel Alviar, que era novo. E eu era o único médico que estava no hotel, foi isso que me chamaram. Os caras do hotel que me conheciam nas minhas viagens. Mas olha, nós esperamos então mais uns 60 vezes da sua parte. Tá certo? Você fica devendo. Os nossos comerciais. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 74 assinaturas no livro de presença, 20 perguntas presenciais e 12 perguntas respondidas online. Hoje temos 5 recados. Professor Moacir, SP2 em Foz, Julieta, curso de redação científica, Liliana, longevitá, Eduardo, higiene consciencial e Cícero, simpósio de proexologia. Bom, estou aqui para divulgar o curso consciencioterápico bioenergético, quer dizer, o famoso curso SCP-2, que será realizado aqui em Foz do Iguaçu, no Hotel Rafaim BR, no dia 21 a 23 de setembro, quer dizer, este mês. Aguardamos todos vocês. Eu lembro que os interessados podem me procurar. Eu estou diariamente aqui no Tertuliário, no CAEC ou no IPC para sua inscrição. Obrigada. Olá, tertulianos e teletertulianos, muito boa tarde.
Para quem de vocês tiver o desejo de escrever um livro de conscienciologia, um artigo ou verbete, mas vê a realização desse projeto distante, pois tem uma grande dificuldade de pôr as ideias no papel, e também para você que quer resolver sua dificuldade com a escrita, para poder entrar em outra fase de sua evolução, a fase da produção mental somática, o CIAEC está oferecendo o curso conscienciológico de redação científica para resolver o problema. Esse curso tem por base o livro Manual do Texto Dissertativo, que explica o passo a passo da produção de dissertação, que é o modo de escrita da redação científica. Nesse curso, realizaremos a prática da teoria deste livro. Por isso mesmo, o livro é o material didático do curso. Esse curso inicia dia 17 de setembro próximo e termina em 20 de dezembro, com aulas às segundas e quintas-feiras, apenas, das 15 às 17 horas, aqui no CIAEC. É idêntico a um curso de universidade. Mais informações e inscrições na recepção. Boa tarde. Boa tarde. A Longevità convida todos os intermissivistas a participar do evento onde o professor Valdo, através de um vídeo inédito, apresentará o Clube do 100. Será feito também um workshop com todos os participantes sobre longevologia na CCCI. E o evento vai ser na próxima quinta-feira, 6 de setembro, no auditório do CIAEC, das 15 às 18 horas. E lembre que a longevologia forma parte da proexis de todos os intermissivistas. Obrigada. Pessoal, boa tarde a todos. Nós gostaríamos de convidar para a terceira turma do curso Higiene Consciencial, que vai ocorrer aqui em Foz do Iguaçu, nos dias 5, 6 e 7 de outubro. Portanto, um curso somente com abordagens e questões envolvendo a higiene consciencial. Por exemplo, você conhece o seu padrão homeostático de referência? Consegue fixar o padrão no seu dia a dia, a sua homeostase? Já diagnosticou as distorções cognitivas responsáveis pela maioria das formas de autoassédio? Está usando a energia volicionina no nível máximo do seu patamar evolutivo? Os seus projetos estão em convergência com o fluxo do cosmos? Então, essas questões que envolvem, inclusive, a autonomia evolutiva, a capacidade da pessoa pensar por si própria com motivação, nós vamos abordar esses assuntos em 3 dias, incluindo um campo, que é um campo assistencial homeostático de asepsia, no domingo à tarde. E o curso começa na sexta-feira, dia 5 de outubro, às 3 horas da tarde. As inscrições são aqui no CIAEC. O telefone é o 35252652, telefone do CIAEC. E a pessoa pode pagar em até 3 vezes a inscrição. Obrigado. Boa tarde a todos. Eu gostaria de fazer um convite para o 2º simpósio de proexologia. Então, para as pessoas interessadas na pesquisa de proexologia, vai ser realizado esse evento nos dias 20 e 21 de outubro, aqui em Foz do Iguaçu. Vão ser ao todo 16 temas apresentados, dos mais diversos, aí, todos relacionados à proexologia. Por exemplo, o professor Wildenilson Signorini vai estar apresentando o tema sobre proexis e TENEPS, a prática da TENEPS e proexis. A professora Beatriz Tênios vai estar falando sobre o tema de longevidade útil. Também vamos ter a apresentação do professor Gustavo Vieira sobre a proexis, o estudo de proexis do Honoré de Balzac. Eu vou estar falando sobre o perfil do exemplólogo, aquela pessoa então que busca se aprimorar através dos exemplos, conhecer mais através dos exemplos. O professor Laênio Loche vai estar apresentando o CAPEX, Serviço de Apoio Existencial. A professora Milena Mascarenhas vai estar apresentando sobre a reparação parahistórica. E vamos ter também várias apresentações que são relacionadas ao caso pessoal. Então, algumas pessoas apresentando sua casuística. Por exemplo, o Elcardio de Ros vai falar sobre a sua experiência da transição de uma linguagem
mais literária para uma linguagem mais científica. E vários outros exemplos. Então, fica o convite, as inscrições já estão abertas, podem ser feitas através do site da Apex ou então através da recepção do CAEC. Então, o simpósio de proexologia nos dias 20 e 21 de outubro. O verbete da manhã é auto-organização psicomotora, especialidade autoexperimentologia. Autor, professor Maximiliano Heimann. Obrigado, boa tarde a todos.